Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio de Versão Digital. Gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa que, na verdade, é o seguinte... Eu acabei de descobrir que eu não sei o nome dele. Entendeu? Então, eu posso dizer que eu estou aqui com o Romão, que não se chama Romão. Fala, galera. Prazer, Romão. Romão que não é Romão. Qual o seu nome? Cara, Daniel. Não, Daniel eu sei, mas eu preciso de... Daniel dos Santos Souza. Olha aí. Muito bem. E aí, Romão é assim. Vou contar como nasceu essa ideia, Romão, mas, bom, prazer a todos. Bom, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra mesmo. Inclusive, a gente já pode deixar aqui registrado que a gente tem um contrato com ele, que ele tem que continuar nos atendendo, mesmo que a agenda dele fique lotada. Pois é. Fica aqui meu contato no final. Se por acaso você não encontrar mais esse episódio, é que aconteceu alguma coisa. Bom, cara, é uma história bem curiosa, porque eu tinha aproximadamente uns 16 anos, comecei muito cedo. Olha, eu já contando a história aqui, mas vou contar um pouquinho a minha história do começo. É porque ele assiste todos, então ele sabe que ele tem que contar a história dele, então a gente nem precisa perguntar. Cara, foi assim, fui fazer o cartão. Na época, você pagava, na verdade, um milheiro, né? Você fazia quem ainda faz cartões, é um milheiro que você paga ali para você ter 1.000 cartões. De visita. Para fazer os cartões É porque de você falou cartão, eu falei de crédito. Porra, Já pensou? 1.000 cartões? Não, mas aí quando ele falou milheiro, eu entendi. Mas eu tenho que falar porque a juventude não sabe o que é um cartão de visita verdade. físico. Tô entregando a minha idade já, tudo bem. Cartão de visita, assim, esse é o meu Instagram. Esse é o cartão. Verdade, tipo isso. verdade. Meu arroba é? Hashtag fica a dica, tá. Então, antigamente, a gente tinha aquele cartão de visita, né? E era muito formal você entregar com todo o teu telefone. Tinha muito antigo, os contatos muito antigos era com fax, né? Aí eu fui muito além já, né, Ju? Porra. Estamos aqui com o Romão, ele tem 89 anos. Inclusive, se você sabe o que é uma máquina de fax, se você usou o fax, comenta aqui pra gente. Cara. Gente, olha, sabe o que me irritava no fax? Primeiro, que o papel ficava todo enrolado e você nunca conseguia desenrolar aquele troço. E depois, porque ele desbotava em 3 minutos. Não, total. Você tinha que receber o fax e depois ir lá tirar uma xerox pra você não perder o conteúdo. É exatamente isso. Garantir, né? Bom, aí ficou naquele momento, decidiu o nome, né? O nome fantasia da empresa que ali nascia. E aí, na minha cabeça, era Daniel Souza, né? Claro, vulgo ali certinho, Daniel Souza. E na época não era mais o nome artístico, por exemplo... Juvenal XYZ, Fênix abre asas e voa. Não, nada do tipo. Mas começou... São exemplos, mas... Eu acho que eu entendi porque ficou Romão. Os outros... Era o que sobrou, né? E aí, na decisão do nome, tava meu pai, né, do lado, tava um amigo meu que era um designer que tava me ajudando a criar ali o cartão. E aí, eu já digitando Daniel Souza, um amigo meu falou, puta, nome de pobre, hein, cara? Caraca, tu vai arrumar muito ruim desse jeito. E aí, eles, né, estudante ali de design, não, tem que mudar. Meu pai, do lado, ele falou assim, eu falei pra moça do registro que eu queria colocar Romão, mas ela não me ouviu. E aí, moral da história, eu sou o único da família inteira que não tem Romão e sou o que mais usa ultimamente. E aí, foi ali que surgiu a oportunidade de colocar Daniel Romão. Tá, mas espera um pouquinho. A sua família tem Romão no sobrenome? Exatamente. Tá. Ufa. E por que a moça não deixou? Olha, Histórias antigas. Eu sei. Não sei, não me pergunte. Eles deixam as pessoas colocarem nomes bizarros, que eu não vou citar, porque, né? Mas não deixam eles colocar Romão. E aí, agora, hoje, minha filha, inclusive, ela tem Romão, né? Hoje eu consegui colocar Romão no nome da minha filha, então continuou o Romão na família, mas o meu não teve. E aí surgiu também de uma aposta, porque na hora que eu vi, né, o Romão pela primeira vez, assim, falei, caraca, Daniel Romão, é a mesma coisa que eu falei assim, Ju Romão, vamos colocar o seu nome Ju Romão. Não vou colocar, que estranho, soa pra pessoa estranho. E aí esse meu amigo falou assim, não, imagina, nome chique, forte e tal. E ele, crente ali, né? Aí eu falei, cara, é uma má ideia esse negócio aí, cara. Você não tá... Vocês beberam? O que vocês estão fazendo? Meu pai lá... Aí meu pai naquela voz de fundo. Eu falei pra aquela moça, né? De novo. Do nada ele falava. Ele não se conformava, que dó. E eu lembro que tava passando no Jornal Nacional, inclusive, né? Lá, passando, ele assistindo. E aí a gente ali falou assim, bom,
cara, eu não vou colocar não. Eu falei assim, meu, põe. Tanto ele insistiu, eu falei, meu, eu vou apostar contigo. Olha, em 3 meses, se não der certo esse trem, tu vai pagar o milheiro pra mim. Aí ele, beleza, eu pago o milheiro pra ti, mas aí, vai ficar do meu jeitinho, beleza? Moral da história, depois de 6 meses, a metade das pessoas me chamaram de Romão. Depois de 1 ano, meu pai me chama de Romão. E, inclusive, me chama de Romão até hoje. Mentira! Juro por Deus, cara. Que loucura, Juro mano. por Deus. Foi assim que surgiu o Romão. E hoje, vocês, que a gente trabalha junto há muito tempo, não me conhecem como Daniel e se perguntasse, mas você conhece Daniel? Daniel? Só como Romão. Não, eu sabia que seu nome era Daniel porque aconteceu alguma coisa em algum momento que eu falei, mano, quem é Daniel? Aí você falou, sou eu. Mas, tipo, se eu não tivesse perguntado, você nunca teria me contado. Nunca, nunca. E, cara, depois disso... Não, mas depois disso não, calma. Por quê? Tipo, do nada surgiu um cartão de visita. O que aconteceu antes? Por que você precisava de um cartão de visita? Eu comecei a trabalhar desde os 14 anos de idade com fotografia e vídeo, né? Por quê? Eu morava em Salvador. Decidi com os 12 anos de idade vir para São Paulo. Assim, vou para São Paulo, meus pais são separados. E aí eu falei assim, quero morar com meu pai aos 12 anos. Do nada, eu falei assim, a lua estava diferente aquele dia e eu falei assim, meu pai sempre morou aqui em São Paulo. Falei assim, vou vir para São Paulo. Falei pra minha mãe, quero morar com meu pai. Minha mãe, nossa, como assim? Menino, 12 anos, tá doido, não tem juízo, né? Coitado. E aí... Moral da história, acabei vindo e aí eu comecei a trabalhar com fotografia e vídeo aos 14 anos, com uma simples vaga que era assim, olha, tem um tio meu que está precisando de alguém que mexe com o computador. E naquela época, a gente tinha, no currículo era assim, que a gente colocava, me ajuda aí, Ju, digitação ou datilografia? Datilografia, curso de Excel e curso de Word. Era isso. Era esse o teu currículo, assim, você era, tipo, um cara muito bom, por sinal, né? Disputadíssimo. Nossa, era praticamente já pós-graduado ali. E aí eu fiz esses cursos, eu passei esses 2 anos com meu pai, eu fiz esses cursos e aí eu falei assim, poxa, é uma oportunidade. E eu falava, eu manjo de computador, né? Tá. Cheguei lá, era só para fazer edição de vídeo. E aí, que não era no Word nem no Excel. Foi aí que eu fui conhecer, gente, a primeira vez que eu tive contato na área de foto e vídeo. Então, tem gente que fala assim, poxa, eu nasci pra isso. Eu não nasci pra esse trem, não, cara. Eu literalmente foi uma oportunidade, eu abracei a oportunidade e eu fui ficando encantado cada vez mais com aquilo. E quando eu fui para essa área, curiosamente, eu fui no final de 1 ano, que na época era muito concorrido até hoje. Assim, os eventos, né, acontecem de uma forma desproporcional do ano, eles ficam muito concentrados no final do ano. Ou seja, são eventos, né, de empresas, formaturas, né, que as pessoas acabaram, o ano ali se formam. Enfim, vários eventos atípicos assim que acabam se acumulando no final do ano. E eu fui justamente nessa época. Então, eu fui para trabalhar com edição de vídeo e acabei indo pro evento também, porque a demanda era tão grande que tinha que ter braços para isso. E aí eu fui auxiliar, que era o famoso cabo man ali, o menininho que puxava o cabo. Os meninos de hoje em dia nem imaginam que são isso, que hoje em dia era tudo LED, enfim. Mas ali eu comecei a auxiliar e aí eu comecei a editar, ou seja, eu começava a ver a prática e vi o resultado. E ali eu falava, caraca, mas o cara poderia fazer diferente ali, né? Pô, porque aí me facilitaria aqui. E aí eu chegava... Todo editor pensa assim. Não é? Você que edita. Né, Ju? Como é que é? Você que edita, deixa aqui. Ou você que faz edições pro celular, edita. Não, sério, gente, dá só um comentário. Gente, a época que eu editava muito... Romão, eu tinha vontade de mandar matar a pessoa que eu tava editando. Porque eu falava, cara, por que ela não está me ajudando, entendeu? E as pessoas não ajudam, entendeu? Mas tá tudo bem. É que, na verdade, a pessoa que tá ali ela não tem noção nenhuma. Ela não faz o menor sentido como edita. Então, pra ela, eu só preciso gravar o vídeo. Não. Mas tanto que, assim, depois de um tempo, eu comecei a dar todas as orientações para as pessoas. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Errou a frase, repete a frase inteira. Não vai fazer o negócio pela metade, enfim. Mas eu ficava irritada também. Mas, cara, foi ali que também, por exemplo, a gente tá falando de imagens, né? Justamente para junções, mas foi ali também que eu comecei a ver necessidade de tipo de áudio. Foi porque a gente tá falando de áudio e vídeo, né? Em conjugado, na edição de vídeo, principalmente. Então, poxa, aí eu falei, caraca, mas por que aquele cara foi gritar bem nessa hora? Várias situações do tipo. E eu falava, gente, mas tem que ter alguma solução, enfim. E aí foi por esse... Para um pouquinho.
tem uma solução, então, Esses né? problemas- Quando tem um barulho no meio. Não, eu só queria saber. Porque de vez em quando você manda eu parar o podcast por causa de um barulhinho. Eu É falo, porque eu penso "Tira no na editor, edição." sabe, Ju? Quando a gente pensa no editor... Entendi. Mas o editor, ele gosta de desafios, ele gosta de aprender coisas Verdade, novas. né? Enfim, desculpa, eu só queria fazer um desabafo. Poxa, o editor, inclusive, desse podcast chama Cássio. Cássio, hashtag fica a dica aí, tá vendo, meu amigo? A gente vai começar a fazer uns barulhos pra você ter mais desafios. E aí foi assim que foi surgindo, né, a paixão e os desafios automaticamente da carreira. Foi assim que eu entrei na carreira. Então eu entrei muito novo, muito novo. E aí eu comecei com evento social, como vocês perceberam aí, eu entrei no evento social. E aí eu lembro que no primeiro evento meu, eu enfiei gravando já, né? Eu já estava já atuando, já estava gravando. E o primeiro meu evento, curiosamente, eu enfiei a câmera no bolo da noiva, cara. E... Mas assim, era um jeito de gravar diferente? Não, eu só quero saber se é no sentido literal. Gente. É literal? Assim, não foi a câmera inteira, mas eu arranquei um pedaço do bolo da noiva, assim, porque... Não sei se vocês... Acho que vocês já viram algumas câmeras, elas têm um LCDzinho, né? Uhum. E elas, enfim, justamente para ajudar a gente a gravar de ângulos diferentes, que foi o meu caso. Entendi. Era uma das primeiras câmeras digitais que se chama GDVC Panasonic 7. Nossa! Bom, os antigos aí vão falando, caramba, eu nem lembrava do nome dessa câmera. Mas enfim, é essa câmera. E aí, o LCD da câmera era no meio da câmera e tinha um resto da lente ali, né? E aí eu tava tão empolgado ali com o LCD que aí eu esqueci do resto da lente da câmera. E aí eu fui fazer... Peguei um pedaço do bolo assim e, cara, a gente, no evento social, a gente normalmente faz as imagens de decoração antes da noiva chegar, né? Entendi. Legal. Sabe o que é o Romão? O Romão é aquela pessoa que acabou de trocar de carro ou pegar um carro novo e quer estacionar e não tem noção do tamanho do carro. É bem tipo isso. É aquele Você que tinha se um não tiver Fusquinha, você comprou uma sensor... caminhonete. Aí... E a gente, normalmente, também, antigamente, fazia as fotos dos casais atrás do bolo, né? Aí, nesse cenário, eu falei, Não dava pra virar o bolo? vamos fazer na frente. Que isso? Fica muito vocês de corpo inteiro, né? Entendi. E aí, foi ali que a gente começou a ter umas tendências diferentes. Entendi. Imagino que a pessoa que fez o bolo, ela se dedicou tanto. Falou, caraca, eles esconderam o bolo. Nem Eu lembro- tirar eu uma lembro- foto do bolo. Gente, eu lembro que era aqueles bolo torre, assim, sabe? Que era grande, assim. E eu fui no meio, assim, sabe? Uau! Aquele pedaço, assim, nossa! Depois viraram um bolo, a gente conseguiu fazer algumas fotografias e vídeo ali, mas, enfim, ficou desfocado o time ali do bolo, né? E... Então quer dizer que Alguém hoje, ficou se sem as pedaço. pessoas todas tiram foto na frente do bolo, foi uma tendência que o Romão criou. Ou alguém que tá começando agora fez alguma cagada. Tá aí uma solução pra você. Mas eu tive essa experiência e ali eu comecei, né, claro, né, foi um acidente, mas ali eu comecei a lidar com o público também, porque antigamente quando você é um assistente, você não lida diretamente com a pessoa que está sendo filmada, fotografada, enfim. Mas ali foi uma das situações que eu fiquei, assim, comecei a aprender a dirigir, né? Eu falei, não, gente, com mais autenticidade. Falei, não, vamos fazer aqui na frente, vai ficar bonito e tal. Mas justamente tentando corrigir algo que aconteceu comigo. Eles já tinham visto o bolo? Então, não. Entendi. Mas depois eu comentei com ela. Inclusive, eu lembro o nome dela até hoje, se chama Simone, cara. Simone. Eu não lembro o nome do noivo, mas eu lembro que eu fui falar pra Simone no começo. Simone, então, aconteceu um negócio. Tem um estagiário que tava por aqui. Preciso te falar, desculpa, meu Deus. Tinha uma criança aqui, né? Ela foi tão gente boa. Eu falei, eu nem percebi e tal. Era tudo branco assim, não tinha, né? Eu nem percebi, tudo bem. E ela super gente boa e ficou por isso mesmo. Você vê que ele reclama que as pessoas ia falar batem na isso. mesa? Ah, é Assim, ó, se você não sabe, Gente, se vocês o ouvirem isso Romão, aqui- ele para a cada 5 minutos esse episódio falando, não bate na mesa. E vocês estão percebendo que ele tá assim a cada 5 minutos. Entendeu? Agora, Cássio, se vira. Entendeu? Entendeu? Agora Resolva. tá sentindo na pele ali o que ele passa. É isso Pois aí. é. A gente, isso é verdade. desculpa se esse episódio vai ser metade só Desabafo. desabafo, mas é porque a gente Eu precisa, percebi. entendeu? Ele fala, não tira, ele Percebi. tira. Ele fala, não bate, ele Aqui bate. a gente tá sentindo na pele, né? Realmente. É bem complicado. Você vai ter mais compaixão das pessoas agora. Agora, com certeza. Promete aquele que levanta a mão, né?
Mas, cara, logo depois disso, a gente entrou de cabeça no evento social. Mas aí agora você também já estava filmando. A gente já estava filmando e automaticamente começou a ter a necessidade de fotografar. Então, eu comecei já a fazer as 3 modalidades, que seria fotografia, vídeo e edição, simultaneamente. Então, eu comecei já a adquirir, né, essas 3 categorias, essas 3 profissões, por conta de necessidade mesmo. Né? Dentro daquela empresa ainda? Dentro daquela empresa e dentro daquela época. Né? Que época foi essa? No final do ano. Mas que ano? Eu peguei o Covid, disseram que o Covid dá umas apagadas na memória da gente. A gente fica com problema de memória, Ju, sabe? A cara da Ju. Isso é pra você usar com a sua esposa, você entendeu? Não com a gente. Aqui não cola não, bem. Pois é. Bom, voltando à história. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. E aí chegou uma hora que eu discuti, cara, quando foi exatamente na troca na época que entrou a câmera chamada mirrors, ou seja, câmeras fotográficas. Mirrors não, desculpa, DSLR. Câmeras fotográficas que filmavam. E eu falei, caraca, que animal, qualidade de fotografia, qualidade de vídeo, que incrível isso, né? Eu falei, a gente tem que começar a fazer isso e aplicar no casamento. Eu lembro como se fosse hoje, eu discuti com o dono da empresa, enfim, falei, cara, isso aí é tendência. Eu falei, você tá maluco, cara? A câmera grava em 12 minutos. A gente faz um casamento de 1 hora. Eu falei, a gente grava com 3. Aperta pauzinho em uma, a outra tá rolando. E aí, né, a gente faz o negócio acontecer. Não, vamos deixar. Aí, vamos deixar. Cássio, volta esse pedacinho e mostra o que ele fez. Dá um close ali. Um close, por favor. Muito obrigada. E aí, né, a gente faz o negócio acontecer. E aí, cara, a gente dá um jeito e tal, coloca mais um profissional, enfim. Ele imagina, isso é loucura, enfim. Aí eu saí dessa empresa e eu falei assim, eu vou fazer a minha e vou fazer com câmera DSLR. Foi aí que eu virei empreendedor, de fato, assim, né? Com 16 anos. Com 16 anos. Comecei a atender um casal, outro assim, e fui começar a atender o público e comecei a ampliar. Porque naquela época, ainda fotografia e vídeo tinha uma demanda muito grande, ainda tem, ainda mais com o marketing digital, aumentou muito, por sinal. É um mercado bem amplo e aconselho as pessoas que, caso se interessem em se profissionalizar, é um mercado que sente falta, cara, muita, por sinal, de profissionais dessa área. E naquela época também era uma época que também tinha uma falta de profissionais também de fotografia e vídeo. Então, eu tinha, mesmo sendo novo, eu tinha clientes que conseguiam ainda fazer, não, cara, vou ter que confiar. E não sei se era por falta de opção, mas foi assim que a gente começou. Cara, eu lembro que quando eu tinha por volta dos 18 anos de idade, eu já tinha uma carteira muito ampla de cliente, focado também em DSLR, e, querendo ou não, eu tive um raciocínio que fica uma dica que é bem interessante. Isso foi em questão de raciocínio de network. Por exemplo, vocês casaram, né? Tá legal, mas o Braulio trabalha em uma empresa, a Ju trabalha em outra. Ou seja, dentro de um casamento eu teria talvez a possibilidade de trabalhar em 2 empresas, se vocês nos indicassem. Então, através desse raciocínio, eu comecei a migrar para o evento corporativo. Depois de um certo tempo, com essas conexões, eu me conectei com a música. Não entrei no mercado assim 100% digital ainda, mas comecei a migrar com conteúdos para serem divulgados, que aí os meus materiais começaram a ser divulgados através de música. Mas você fez isso de propósito porque você queria ou foi uma oportunidade que caiu? Foi uma oportunidade. Uma coisa que eu sempre tive foi ter muita dedicação. Isso foi muito tatuado na minha vida inteira. Por exemplo, comprometimento, entregar a tal dia. A gente não importava se a gente virasse dia, noite, entregava. E isso foi algo muito apaixonante assim com todos os meus clientes e por isso que acabavam indicando muito os nossos trabalhos, os nossos segmentos, enfim, no qual a gente atuava em vários mercados, inclusive social, depois corporativo, depois música. E aí quando a gente entrou na música, aí a empresa fez um salto muito grande, porque a gente ganhou uma exposição gigantesca. Então a gente começou a trabalhar principalmente com o nicho de sertanejo. E aí a gente começou, na época, muita gente conhece, começou a trabalhar com cabaré, né, que lançou o Eduardo Costa, o Leonardo e tal, que faz alguns anos. E a gente entrou, inclusive, prestador de serviço para a empresa Talismã, que é a empresa do Leonardo, e a gente começou a fazer todos os shows praticamente. Então, praticamente os vídeos que vocês viram
a gente começou a trabalhar e fazer a divulgação deles. Ou seja, os contratantes mandavam, né, os vendedores mandavam para os contratantes os vídeos nossos. Os caras, caraca, que show incrível, contratavam. No comecinho foi assim. E aí a gente fez Jorge Mateus, fizemos Taime Thiaguinho, fizemos Anitta no lançamento do perfume dela, e aí a gente começou tem uma amplitude assim gigantesca assim de contatos nesse meio artístico. Quando chegou certo dia, um grande amigo hoje chamado Abutre, ele não chama Abutre. André Abutre, desculpa. Agora a gente não sabe agora já tá muito confuso. Pode ser nome artístico, né? Ele tem Abutre no nome, tá? Tem mesmo. E aí ele chegou e falou assim, cara, eu preciso fazer um videoclipe. Olha que interessante, preciso fazer um videoclipe para uma instituição. E a gente vai juntar vários nomes, né, de peso assim, no mercado musical e vamos fazer um clipe. Falei, pô, cara, mas é em prol para as crianças, enfim. Falei, pô, conta com a gente, cara. A gente vai ter o maior prazer de produzir isso. Só que tem um detalhe, Romão, vai ser uma produção mais ou menos de 6 meses, cara. Aí eu, caraca, 6 meses, né, meu irmão? Nossa, metade de um ano, caraca. Falei, bom, beleza, eu acho que não vai ser um trabalho assim, vai ser pontual. Enfim, foi um trabalho de 6 meses todos os dias. Como assim? Caraca. Cara, porque a gente regravava, o cara não podia, aí a equipe tava lá e, enfim, foi todos os dias Pra assim. conseguir colocar todo mundo na Todos os agenda. artistas. Caraca. Foi uma loucura. Mas, enfim, deu certo. E aí era em prol ao Instituto Neymar Júnior. Foi assim que a gente entrou no Instituto Neymar Júnior. Então, a gente fez o vídeo, né, a trilha musical que representa, né, a instituição, que é o Amor Tá Aí, que aí teve a participação da Anitta, teve a participação do Thiaguinho, teve a participação, enfim, de vários artistas, inclusive o Neymar. Que legal. E aí a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho. Então, ou seja, a gente estava ali dedicado 100% e pronto para a primeira oportunidade, assim, que foi a grande girada de chave. A gente foi convidado depois desse clipe a trabalhar diretamente, né, para a empresa do Neymar, que seria o Instituto Neymar Júnior. E lá eu conheci um cara chamado Joel J. Quase ninguém conhece. Para quem não sabe, Joel J na época era o coordenador geral do Instituto. E aí ele se impressionava porque a gente, na mesma linha que a gente tinha de dedicação, enfim, entrega rápida, a gente tinha na instituição. Ou seja, a gente gravava o conteúdo que tínhamos que ser entregue no mesmo dia. Então, no período da manhã, em torno da tarde, e no final do dia estava pronto. Ele, caraca, esse cara é louco, cara. Esse cara, ele tipo, não sei o que ele faz. E a gente começou a fazer trabalhos para ele. E na época, o Joel, eu lembro que ele fazia muito no Facebook algumas coisas. A gente começou a falar assim... Eu lembro que a maior loucura nossa juntas foi gravar indicação de 41 livros. Ou seja, ele pegava um livro... Imagine isso, gente. Era 9 da noite, a gente começou. Pegava um livro, falava assim, gente, sei lá, pense e enriqueça. X, Y, Z. Ele pegava um livro. Ele só sabe o nome de um livro. Ele dava manipulação e poder. Tem outros. Pelo menos você tinha que lembrar pelo menos de uns 35. Não é? Aí ele vai culpar o Covid de novo. Não, o Covid é fogo. Aí ele lia, né, o título, falava sobre o livro. Eu lembro que ele falava tipo uma página que destacou na vida dele. Falava a editora, que até hoje ele faz isso. Pum, passava pro próximo. Isso 41, 31, não lembro agora. Mas, caraca, e a gente foi acabar tipo meia-noite, assim. E foi um livro atrás do outro, acabava a bateria da câmera, eu trocava e um livro atrás do outro, Aí, no dia seguinte, estava pronto o vídeo. Aí ele falou, cara, é sério, tu é louco. Foi ali que a gente começou a fazer todos os vídeos do Joel. E ali também a gente entrou pro marketing digital. Ah, só um ponto, tá, gente? Se vocês querem contratar o Romão achando que fica pronto de um dia pro outro, não fica mais, tá? Só pra deixar claro. Tipo assim, isso foi só no começo, tá? Enfim. Só pra Grandes deixar produções, claro que a gente deu um ajuste na demanda. Enfim. Mas foi aí que a gente teve a possibilidade de entrar no marketing digital. E aí a gente começou a enxergar, né, essas possibilidades. A gente começou a gravar EAD, começamos a fazer lives, começamos a gravar podcasts,
enfim, a gente entrou com uma demanda diferente no qual a gente fazia, por exemplo, hoje a gente não faz mais evento social, mas, por exemplo, no corporativo, a gente fazia um vídeo institucional, que é roteirizado, e aí a gente ia lá, entrevistava o diretor, entrevistava o CEO, enfim, era totalmente diferente, né, do que fazíamos. E hoje, não é de um dia do dia para a noite, mas a demanda tem que ser muito rápida, porque o marketing digital realmente velocidade. A entrega rápida, você tem que ser rápido. E é isso, né? Você tem que ser muito proativo. Então, se eu fosse dar um conselho hoje aqui, que eu acho que é crucial, tenha dedicação assim, em tudo que você faz, sabe? Independente qual seja, porque se fosse para falar uma palavra que representa a minha carreira inteira, é isso, é dedicação. Então, as oportunidades apareceram, mas eu estava dedicado e pronto ali e disposto, porque muita gente às vezes não vê, né, a possibilidade de passar ou abraçar uma oportunidade. Falei, cara, às vezes não é para mim, né? Às vezes, poxa, será que eu vou dar conta? Eu já escutei isso uma vez, até mesmo de um prestador de serviço nosso. Falei assim, caraca, eu acho que eu não consigo dar conta. Falei, pô, fala mais isso não, cara, pelo amor de Deus. Então, essa é uma palavra que hoje eu deixaria aqui tranquilamente, assim, dedicação. Dedicação foi algo que realmente muda a carreira. Mas tem uma outra coisa que é muito, muito interessante da sua história. Tantas pessoas falam, elas menosprezam pequenas oportunidades. Então, por exemplo, às vezes você oferece um pequeno serviço, alguma coisa, a pessoa, imagina, não vou fazer isso. E você começou assim. Você fez um pequeno serviço e daqui a pouco você estava lá com a Anitta, com o Neymar, com o Ronaldo Fenômeno. Exato. Mas tudo isso porque você aceitou a primeira oportunidade que te deram. Você não ficou escolhendo do tipo, isso não serve para mim. E esse é o grande X da questão. Se você quer chegar em algum lugar, começa pequeno. Não, total. E outra coisa é o seguinte, quando fizeram a oferta para você de fazer o projeto social, você não pensou duas vezes, você foi. Aí depois você viu que, puta merda, 6 meses, mas não desistiu, porque você já tinha dado a palavra. Então, eu acho que assim, exato, independente do que se você está disposto e se você deu sua palavra, cara, vai fundo, porque senão você acaba se queimando no mercado, porque parece que você, não quero fazer esse tipo de serviço. Aí as pessoas falam, cara, ele nunca aceita fazer nada. Só que quando é bom só o filé mignon, cara, todo mundo passa na vida não só comendo filé mignon, mas tem que roer o osso um dia também. Então, eu acho que é isso aí que é interessante. Isso é uma coisa que o Braulio sempre fala. Ele sempre fala pra mim. Tipo, porque às vezes eu falo, mano, por que a gente vai fazer isso? Ele fala assim, calma, tudo tem um motivo. Ele é bem assim. Às vezes ele está errado, quase sempre. Mas... A gente acerta todas? Não. Nunca. Mas é uma coisa interessante, porque através, de repente, desse osso que você está roendo, vai aparecer uma oportunidade de um network. De uma pessoa ali que vai olhar você fazendo aquilo ali e falar, caraca, isso aí tem potencial. E aí disso você vai comer um filé mignon lá na frente. Então assim, você não pode desperdiçar oportunidades. É lógico que você não pode só também roer o osso a vida toda. Você tem que escolher ali as lutas que você vai ter, as batalhas suas. Mas assim, não menosprezar de repente um trabalho que você vê que não é tão bom. Porque dali pode surgir outras oportunidades. Cara, quer ver? Dentro desse gancho que você falou, sabe como eu entrei de verdade no corporativo? Eu ligava pro casal, né? Falava assim, e aí, Braulio, beleza, cara? Porque a gente já era... Pô, a gente fez a TV bêbado, né? No casamento, o cara, gravata amarrada na testa, enfim. Então, a gente já tinha quebrado um vínculo, já era muito próximo. Eu falei, e aí, Braulio, beleza. Cara, eu vi que tu trabalha, sei lá, por exemplo, a gente faz sírio-libanês ainda, né? Vocês conhecem o hospital sírio-libanês. Então, uma das minhas clientes que fizemos os casamentos se chama Renata Cabral. Super amiga hoje, inclusive a bebê dela vai fazer aniversário e minha filha se conhece. Olha isso, é um vínculo muito forte. Então, a gente fez o casamento dela e aí a Renata Cabral trabalhava no Sírio-Libanês e eu liguei para ela e falei assim, beleza? Cara, eu vi que você trabalha no Sírio. Teria alguma coisa para fazer, tipo, diferente? Eu faço uma foto do presidente, faço uma foto de alguém que você acha legal, faço uma foto do departamento, mas foi assim, eu ofereci, sabe? E tipo assim, você não precisa me pagar não, é só mesmo para eu poder ter essa oportunidade. Pensa no network. Porque tem acreditado que não é visto, não é lembrado, total, né? Que eu acho que é bem popular, por sinal, e principalmente no marketing digital. E eu tava com esse pensamento muito viesado assim em mim, que eu falei assim, cara, a galera tem que me conhecer e me ver em algum lugar. E quando eu chegava, eu não sei se vocês já viram os stories da Ju, a gente fazendo foto, mas eu falei assim, cara, tem que chamar atenção, porque o cara, falei, caraca, quem é esse cara? E aí, pelo menos, perguntar pra cabeça do cara, falei, quem é esse cara? Ou, enfim, chamar atenção. Eu falei assim, oi,
eu sou Romão, né? Não, Daniel, eu sou Romão. E aí foi uma das possibilidades que eu tive, né? Que deu certo, inclusive, que um dos exemplos é o Sírio-Libanês, que é um nome muito forte, e deu muito certo, que eu falei, caraca, deu certo, cara. E aí eles me conheceram, a gente foi, almoçamos juntos, e aí eu conheci outras pessoas de outros departamentos, e assim foi. E hoje a gente é um dos prestadores de serviço do Sírio-Libanês. Então, poxa, cara, olha isso. Então, foi através de uma oportunidade. Às vezes, a oportunidade tá ali, ela não aparece ou não dá tchauzinho, mas ela tá ali, cara. E aí, às vezes, você só chacoalha. É porque, o que eu vejo? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que te conhece, ela às vezes está precisando de um serviço que você presta, mas ela não consegue associar que você presta aquele serviço. Então, às vezes, quando você dá uma cutucada, ela fala, meu Deus, eu tô atrás disso faz tempo, como que eu não pensei em você? E isso não é maldade, às vezes acontece mesmo, né? A gente tem que ir atrás. Muitas pessoas têm esse tipo de, não é pudor, é tipo vergonha, né? Não, total. As pessoas têm medo de... eu acho que se vender. Mas assim, se vender no bom sentido. Tipo, falar o que você faz, o que dá pra fazer. E de repente, numa conversa com uma pessoa, aí ela começa a falar assim, então, tô pensando de gravar um vídeo. Aí você fala, cara, por que você não faz assim, assim, assado, tal. Meio que você já tá, e aí ela vai acabar... se interessando mais pelo assunto e vai falar, cara, como você sabe tudo isso? Não, eu tenho uma empresa e tal, se você quiser a gente pode trocar ideia e pronto, você acabou de fazer uma venda ali indiretamente. A gente teve 2 casos recentemente. Um foi na nossa viagem, que a gente conheceu uma pessoa que depois no final a gente descobriu que tinha um Instagram grande e tal, enfim. E o Braulio, esses dias, na esteira, do lado dele, tinha uma pessoa que... a gente conseguiu fazer negócio, tipo, aleatório. E o mais engraçado é que o Braulio falou assim, estava quase terminando, mas eu achei que eu deveria continuar ali. Então assim, eu acho que as oportunidades, elas estão em todos os lugares. Exatamente. Basta você, eu acho que, ser comunicativo. Eu acho que você não ser... digamos assim, arrogante na questão de imputar o seu serviço para a pessoa e sim você trocar uma ideia. Porque a partir que você está conversando com a pessoa ali, se ela gostar de você, você pode ter certeza que ela vai vir e vai falar, cara, eu tô querendo esse serviço. Ou então ela vai te indicar para uma outra pessoa, que essa pessoa vai te procurar e de repente você nem sabe como aquela pessoa chegou até você. Mas foi por uma indicação de alguém que conversou com você e viu que você era muito bom. Entendeu? Ô, Ju e Braulio, sabe uma coisa que é interessante? Normalmente as pessoas, elas associam assim, ajudar as pessoas com dinheiro, ajudar as pessoas em, sei lá, pegar e dar cesta básica em bens materiais, mas há inclusive até uma das leis, né, judaicas é ajudar o próximo, mas também com seu tempo, né? Isso também está englobado, né? Ou seja, você tendo assim 10% do teu tempo da vida em si, né, ajudando as pessoas, cara, é recíproco o negócio. Então, ou seja, se torna uma via de mão dupla. Se você dedicar pelo menos 10% ajudando as pessoas, impossível que uma não seja grata e não seja recíproco. Impossível. Mesmo na sociedade em que vivemos hoje, mesmo no mundo que vivemos hoje, existe a lei da reciprocidade, né? Ou seja, então, por exemplo, estou te ajudando, estou te colaborando com ideias, formas de ajudar o teu próprio negócio. A pessoa, caramba, que interessante, como é que você sabe disso? Curiosidade à toa, e você acaba abrindo a oportunidade para o teu negócio. Então, ou seja, mas o primeiro passo foi ajudar o próximo, sabe? Ajudar a pessoa. Então, muitas pessoas acabam vinculando isso com dinheiro ou não, enfim, mas às vezes o conselho certo, né? Que eu vejo muito a Ju, inclusive, né? A gente até eu vi a Ju falando do Camilo, eu falei, pô, Ju, tô lendo o livro dele, é muito legal. É uma das dicas que ela deu ali que cara, para mim fez muita diferença e tô lendo o livro e tá sendo muito incrível. Então, poxa, são detalhes assim que você dispõe o seu tempo, ajuda milhares de pessoas, inclusive, né, pelo seu Instagram. Obrigado. Tá vendo? De nada. Inclusive, gente, se você ainda não me segue no Instagram, que palhaçada. Vai ter um link aqui embaixo e vai lá, porque quem sabe eu não te inspire a ler. Tá vendo? Pô, inclusive, fica a dica, o Braulio também está lendo. Pois é, eu estou em choque. Eu estou em 2022 tá choque. diferentão, hein? Não, e assim, ó, eu acho que aquele podcast com a Gabi Pazos, a gente até vai deixar aqui embaixo, porque foi assim a mudança de chave na vida do Braulio. Agora eu sou um cara da leitura. Desculpa, tá? Impressionada. Eu vejo de manhã lá, leitura check, né? Às vezes eu tenho até
double check, assim, a de manhã e outro à tarde, assim. Eu falei, ô, louco. Loucura agora, cara. E só complementando aí, que nem assim, você falou de ajudar. Você pode ajudar as pessoas de diversas formas. A gente teve um caso recentemente, até num grupo de alunos, que um aluno ele mandou umas artes, postou lá, falou assim, gente, eu estou fazendo uns criativos aqui e vocês poderiam ver se está legal ou dar ideias para ver o que poderia mudar? Tiago, se vocês estiverem nos assistindo, a gente te ama. Você viu que eu tentei não falar nomes e nem expor Mas ninguém, eu só né? falei Tiago, existem muitos Tiagos. Mas ele tá assistindo, ele sabe que é pra ele. E aí ele É a sua homenagem. E aí ele colocou lá e pediu ajuda do pessoal. Aí, uma das Só que a arte era assim, ó. A sua filha teria feito melhor. Desculpa, Tiago. É verdade. Não, é real. É verdade. É que assim, e não é maldade. Tipo, eu falei isso pra ele, eu posso falar isso aqui, porque cada um de nós tem o seu talento. tem um talento diferente. Então, por exemplo, eu tenho um talento para fazer uma coisa e que o Braulio não tem. E que se ele for fazer vai ficar horrível e se eu fizer vai ficar bom. Uhum. E assim como ele faz coisas incríveis e se eu for fazer vai ficar horrível. Então a gente tem que aceitar que existem coisas que não são para nós. E, tipo, sou total liberdade com ele. Inclusive, ele é meu aluno, ele é meu mentorado. Mas a arte não estava boa. Tá. Só para deixar claro. Eu poderia até pedir para ilustrar, mas essa parte eu vou deixar para lá. Então, assim, beleza, ele postou lá num grupo de alunos e falou, gente, alguém tem alguma ideia? Sabe se ficou que bom? vocês O acham? que vocês acham? E aí uma outra aluna olhou e viu que realmente não estava bom. E ela sabe fazer as artes. Ela falou assim, Ela trabalha com isso. Pera aí que eu vou te ajudar. E aí ela foi lá, Ela pegou toda a refez ideia, todas as artes. refez todas as imagens e postou para ele, ó, tá aqui, pode utilizar. E não cobrou R$1. Não, e ela ainda falou Entendeu? assim, se você quiser eu te mando a arte aberta e tal. E assim, todo mundo lá, né? Inclusive eu falei pra ele ontem na mentoria, falei pra ele, você já contratou essa menina, pelo amor de Deus? Porque ela é muito boa e ela fez uma coisa incrível com a ideia. Ele tem ideias fantásticas, ele é super competente, ele é super capaz. Ele é um menino muito bom nas ideias. Só que a execução ficou melhor a dela. Então eu falei, já contratou uma menina? Porque, cara, é essa união que vai fazer ele estourar. Posso te falar? Isso que você acabou de falar é uma visão time, né? Ou seja, por exemplo, vocês juntos são terríveis, assim, vocês mandam bem demais. Mas separa, causa fica faltando uma peça ali do É por isso do que mecanismo. casamento é pra sempre. Concordo. Senti uma indireta aí. Não, total, gente. Não estou sendo ameaçado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E, cara, por exemplo, no podcast, né? Que é o caso aqui. Hoje a gente tem a Lu que trabalha dentro do nosso time, que ela produz esses conteúdos, ou seja, né? Ela pesquisa, ela tica ali, né? Temas e, por exemplo, se o podcast não estiver desenrolando, por exemplo, cara, aí ali é o teu braço para justamente ter um suporte para você continuar. A gente nunca recebeu isso, você percebeu? Oportunidades, né? Nossa, não. né? Entendi. Oferecer as Vamos coisas. ver, né? A gente Quem nem sabe, sabia né? que A gente tem existia a Lu. esse serviço. Então, né? Mas É a tudo comunicação bem. que a gente estava falando Tá aqui. muito boa. explicar que Tá você faz o 100%. Desculpa, você tem a Lu, Tranquilo. que a gente nem sabia que existia. Existe, por exemplo, tem um designer que faz as artes. Esse a gente sabe que existe. Muito bem. Só vou falar agora do que... Do que a gente sabe. Só o que a gente sabe, né? Vamos limitar aqui. Aí depois ele volta para a empresa. Porra, irmão, você nem falou do nosso time lá, cara? Não podia, não podia. Vai pegar mal lá, cara. Mas, inclusive, por exemplo, eu sou muito ruim em texto. E eu super assumo isso. Sem vergonha. E eu gosto de ler. Mas eu não... Pra escrita, assim, eu não tenho esse talento. Mas pra imagem, como diria um amigo meu, é nós. Só que, cara, pra escrita eu não tenho esse talento e não tenho essa vocação. Mas, cara, é incrível como ela tem um discernimento, assim, uma direção tão clara das coisas. Por exemplo, eu vou dar uma ideia. Eu falei, não, Ramon, mas o princípio, por conta disso, daquilo. Ela vem com 5 argumentos que eu falei, cara, é exatamente isso que a gente precisa, é verdade. Eu que estou viajando aqui. Mas porque ela justamente pesquisou muito e está muito robusto o conteúdo, sabe? Então, ela é muito boa naquilo. Inclusive, por exemplo, a Júlia, que é o caso também da nossa design, ela também tem uma pesquisa, né, uma robustez muito boa.
E também os outros nossos, que inclusive falei, enfim, outras pessoas que trabalham conosco, cada um faz a peça do mecanismo funcionar. Ou seja, né, quando você vai fazer podcast existe ali um time em volta que te dá o suporte. Ou seja, pô, a gente está gravando aqui e tem pessoas aqui que estão supervisionando todo o restante. Então, estamos aqui 100% concentrados e está tudo bem. Então, essa peça do mecanismo, né, é importantíssimo. E quando você monta um time, além do teu interno e externo, que é o caso que você estava falando da mentoria, que é crucial. Porque, por exemplo, quando você está interno, você acaba sendo viesado por aquela produção que fica, querendo ou não, um pouco automática. Mas quando você tem um time externo, ou seja, um grupo de mentoria, você acaba tendo tendências, ou seja, coisas que você não está vendo do problema dentro do teu time. E quando você adiciona essas informações, que é o caso da mentoria, quando a pessoa te monitora, te dá um suporte de dicas, informações, enfim, pô, às vezes é uma coisa tão besta, mas que acelera o processo em 10 vezes. Você já pensou nisso? Fala, caraca, meu irmão, não. E às vezes isso te possibilita acelerar muito o processo, ou seja, você andando com pessoas que te dão um suporte externo, né? Ou seja, né, uma reunião de grandes mentes, né, que te dá assim, que fazem diferença de toda a tua engrenagem, ou seja, às vezes a tua engrenagem é pequena e às vezes você fala assim, caramba, faltava uma peça para essa engrenagem ser ainda maior e você andar cada vez mais rápido. Total. Isso é tão legal porque hoje a minha mentoria é com o Rafael Bertoni. Inclusive, vamos deixar aqui um contato caso você queira saber mais a respeito. E a gente tem um grupo, né, de mentorados. E ontem, por exemplo, a gente estava analisando um perfil de um Instagram e aí eu coloquei na tela e eu não falei nada. Eu falei, gente, vamos ler o que está acontecendo, vamos olhar. Olhei e tal, tirei da tela e falei, quem quer me dizer o primeiro problema que tem? E, cara, as pessoas foram falando coisas, sabe? Então, é muito legal porque você consegue enxergar coisas nos outros que a própria pessoa tem dificuldade e você também acaba treinando. E quantas vezes eu não vi durante a mentoria, eu falando com o Romão, por exemplo, e o Braulio lá anotando um monte de coisa, mesmo sendo de nichos diferentes e produtos diferentes, mas que funcionam para ele ou que deram um insight para ele. Então, essa é a genialidade de você ter um grupo de mentoria. Você conseguir aprender não só com a sua experiência, mas com a dos outros. Eu acho que um grupo de mentoria ele é muito válido. Você fazer um curso é bom para iniciar, mas depois você ir para uma mentoria, ter mentores ali do seu lado, ele te ajuda a evoluir, que nem você falou, em 10 vezes. Porque você consegue trazer o problema muito rápido e aí os seus mentores estão ali para te ajudar. E toda a equipe está ali e até mesmo os outros seus mentorados. Colegas. Então, quando você lança alguma coisa, às vezes um outro colega fala, puta, por que você não faz isso? Ou o mentor já chega ali e fala assim, cara, é assim, assim, assado. Então, puta, já virou a chave. Vamos dar um exemplo num lançamento. Ele não teve que esperar acabar o lançamento para entender o porquê que deu errado. Não, antes de acontecer, ele já falou com o pessoal, todo mundo já deu uma solução, já voltou e o lançamento foi muito mais rentável, digamos assim. E essa é a genialidade, né? Tipo, dentro de um grupo de mentoria, a gente tem o que a gente chama de cone do silêncio. Então, tipo, o que é dito ali não pode sair dali. Então, legal. As pessoas, elas têm total liberdade de falar, o meu lançamento está muito ruim. Alguém, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque isso é uma coisa que é muito difícil você falar. Poucas pessoas falam. Sim. Mas lá dentro, eles sabem que está seguro e eles sabem que eles vão receber ajuda. Então, isso é que é incrível. Total. E tem um detalhe importante que vocês falaram, que eu vou ressaltar, porque às vezes o mentor está falando, você dá insights para outra pessoa, e às vezes você está com um problema e a solução não vem do mentor, vem do membro que também está do teu lado, cara. Então, assim, a mentoria também não é, você não ganha, você ganha também os membros junto. É um time, por isso que eu falei do time no começo, porque acaba sendo um time completo assim que vai para ti, sabe? Ou seja, né, às vezes não é do teu segmento que está sofrendo com um problema ali, típico, que é muito comum no teu, mas é típico no dele, e você falou, cara, isso é super tranquilo, pô, faz assim, assim, assado. E aí nem chegou no mentor, mas porém o mentor está abordando outras situações que vai ser complementares àquele problema. Exatamente. Então, olha isso. Então, o exemplo do mecanismo, eu acho que é o ideal, assim, é o mais perfeito exemplo, porque são peças que se encaixam e que se você não pensar também no lado externo, você acaba, assim, se viciando naquele mecanismo, as peças vão se desgastar e você não vai ter como, né, fazer a manutenção e continuar que a roda continue ali rodando ali, né? Boa. Então, esse é umas ideias assim que, poxa,
você pensar dentro é muito importante, porém você também pensar no lado externo também é tão quanto importante quanto você pensar do lado de dentro. Então, é essa, pelo menos para nós aqui, como a gente começou do exemplo do podcast, é um exemplo muito atípico, porém muito comum. E, por exemplo, você tem esse know-how do podcast, aí você vai fazer, por exemplo, vídeo de YouTube. É um exemplo, falando aqui nessa versão, na questão do digital, né? No vídeo do YouTube, você também tem a mesma característica, querendo ou não, do podcast, que é uma equipe de suporte, porém é outro tipo de características, né? Por exemplo, em técnicas de iluminação, acaba mudando muita coisa. Por exemplo, aqui no caso, no podcast, a gente fez a iluminação cruzada por conta de iluminar para vocês e me iluminar. Na questão do YouTube, não. A gente tem um cenário, a gente se preocupa com o cenário, a gente se preocupa com cores, linguagem. Então, são coisas que, além do conteúdo, o cara pensa, o cara também pensa em outras coisas, né? Que agregam e causam uma característica muito típica, né? No vídeo do YouTube, enfim, ou no conteúdo dele, que também se reflete no IAD. Então, são coisas assim que acabam, querendo ou não, um time que acaba fazendo outras coisas também. Porém, se você, volta a dizer, não tem essa visão que acaba, por exemplo, o livro, né? Que o Thiago, que foi através do podcast aqui, desse nicho de relacionamento que a gente teve, se eu não tivesse aqui, eu não teria. Que acabou também adicionando informações. Então, poxa, olha como é importante a gente também estar em convívio com outras pessoas, né? Então, isso acaba agregando demais. Inclusive, nesses outros nichos que eu acabei de falando, de vídeos para canal de YouTube, conteúdo, IAD e assim por diante. Você falou uma coisa muito interessante agora. Até mesmo no meu perfil, eu sempre falo, tenta nichar. Tenta ser o mais especialista possível. Não pega para falar sobre finanças. Pega para falar, sei lá, sobre fundos imobiliários. Você está falando sobre a filmagem. Muitas vezes a gente não entende que, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa que é especialista em podcast, eu posso pegar uma pessoa que é especialista em YouTube. Por quê? Porque você não vai no clínico geral se você quebrou a perna. Exato. Você vai querer ir num ortopedista, né? Então, essa é a questão, a grande questão. Quando a gente se especializa de verdade em uma coisa, as pessoas tendem a nos procurar mais. Porque aqui, por exemplo, entre uma pessoa que faz qualquer tipo de filmagem, filma casamento, evento corporativo, ou uma pessoa que faz podcast, a gente vai preferir uma pessoa que faz podcast. Claro. Então, isso é uma coisa que é muito importante para quem quer começar no digital. Para de querer pensar, mas tem pouco público, eu não vou conseguir, é tão pequenininho. Não, quanto menor o teu público, mais nichado for, melhor para você. Ju, e além de tudo, valor também, né? Você, quanto mais especialista você é, mais valor você é agregado, né? Então, ou seja, é o que você falou, você vai num cardiologista. Tô com problema no coração, vou no cardiologista, cara. Não vou no geralzão, lá no clínico geral ou no pronto-socorro, né? Falei, cara, e seja o que Deus quiser, não, eu tô com um problema, preciso resolver agora e agora. Porque, por exemplo, por que Romão, né, deixou de fazer casamentos? Assim, caramba, mas é uma pergunta muito interessante. Não, para mim é super tranquilo, cara. A demanda de tempo que me consumia aquilo era muito, por exemplo, na semana a gente tinha ensaios, né, que a gente fazia fotografias de casais no decorrer da semana, e no fim de semana a gente tinha os casamentos. Ou seja, a gente praticamente ficava quase aí 24 horas ligados, né, no bom sentido. Então, praticamente você não tinha abertura para outra... Você não tinha demanda para outras coisas. Você acaba ficando refém, você não tinha abertura para outras possibilidades até. Agenda, né? Então, ou seja, depois que eu comecei a nichar, que eu entrei no marketing digital, quando eu contei a história para vocês, você começa a ter outras possibilidades. Ou seja, hoje a gente atende as maiores empresas no marketing digital hoje, graças a Deus. Vou dar um exemplo, a Omni, né? É a maior empresa de hipnoterapeutas do Brasil, a versão digital. A gente já trabalha com vocês. A instituição Neymar Júnior também, o Neymar em si. Então, a gente trabalha com várias empresas, né, maiores do Brasil, graças a Deus. Deus tem iluminado muito. Obrigado. Mas, assim, porque a gente nichou. A gente largou de mão, literalmente, assim, claro, não largamos de mão, assim, a gente entendeu todos os contratos e, cara, a partir daquele determinado momento, não fazemos mais. Mas é que vocês não ficaram apegados, essa é a questão, porque as pessoas se apegam, né? Cara, eu posso te falar uma verdade? Eu tive muita dificuldade. Eu sei, eu imagino. De soltar a mão. Eu sei. Te juro. Foi muito difícil. Sabe por quê? Eu recebia ligações assim, cara, é o meu sonho
no bom sentido, né? Casar com você. Mas eu recebi essa ligação porque quando a gente só fazíamos aquilo, cara, a gente vivia aquilo, né? Então fazíamos muito bem. Então era as imagens, enfim, a composição de tudo, de fotografia, vídeo e edição, era muito linear, né? Era muito bonito de se ver. Então, era muito fácil da noiva se encantar, porque foi assim, caramba, os caras são, além de ser um especialista, são muito bons. Então, poxa, eu quero aquilo, é isso que eu quero pro meu casamento, a minha lembrança quero que seja assim. Então, eu falei assim, cara, eu quero esse cara. Só que aí, o casamento, para quem não casou, normalmente a noiva ela se programa aí 1 ano antes, né? Então, é um programa... Igualzinho a gente. Total. A gente casou em 1 mês no Poupa Tempo. Assim, semana que vem, tá? Ainda assim, semana que vem, porque só tinha agenda pra semana que vem, né? Exato. Que tava ocupado. Se não era assim, amanhã vamos lá passar, assinar o negócio lá. Então existem exceções, mas a regra... As noivas comuns... normais, né? Normalmente, né? O normal seria... Eu casei depois de 6 meses, tá, gente? Então, eu fugi um pouquinho. 6 meses, tipo, namoro e casamento, tá? Namorei 6 meses e casei, tá? Tá vendo, amor? Eu falo que a gente demorou, ele não entende. Que loucura. Normalmente é 1 ano. Então, a noiva fechou contigo 1 ano. Você fica durante 1 ano. Aí a gente faz um ensaio. Exatamente. Depois faz um casamento. E aí depois tem ainda os 3, 4 meses da entrega do material ali ainda. Então, ou seja, você ficou 1 ano e meio, assim, arredondando, você ficou 1 ano e meio com um contrato. Caraca, era muito longo. E você ficar falando todos os meses, você dá prestação ali, dá atenção, enfim, tá tudo bem, mesmo que seja um alô, mas você dá atenção pra pessoa. Então, imagina, cara, tu ficava 1 mês, aí você arranca isso. Pum. Aí você olha, nossa, quanto espaço, né? Tem na minha vida. Então, aí, ou seja, eu comecei a nichar, comecei a prestar atenção, comecei a entregar mais rápido, comecei a fazer coisas diferentes, tendências, né? E aí, abrindo a porta para as oportunidades entrarem, ou seja, podcast foi uma, né? Lives, né? Na pandemia a gente estava pronto, fizemos as lives, então, ou seja, a gente estava aberto às possibilidades e às oportunidades. Então, boa. Mas isso é uma coisa muito legal que você falou. Porque as pessoas, às vezes, elas chegam pra mim e falam assim, mas eu gosto de... Ai, gente, eu vou dar um exemplo tosco, tá? Eu gosto de medicina, engenharia e direito. Qual deles eu devo seguir? Eu quero fazer os 3. Cara, você não vai conseguir fazer os 3. E tudo bem você gostar dos 3, assim como tudo bem você gostar de casamento. Só que a gente tem que tomar uma decisão. Mas e se for a decisão errada? Cara, se for a decisão errada, você troca. Não é um casamento que dura a vida inteira. Você pode trocar depois, mas você tem que escolher um caminho que você vai seguir, porque se você ficar olhando para tudo, você fica dividido e você acaba ficando estagnado. Você olha pra trás e depois você fala assim, eu devia ter escolhido alguma coisa. Exato. E aí você não escolheu nada, você tá na mesma, tentando escolher durante 10 anos. E aí você não faz nada. Em 10 anos você poderia ter se tornado o melhor da tua área. olha que detalhe incrível que vocês me deram um insight agora. Eu faço há mais de 10 anos, ou seja, acho que aproximadamente 17 anos, a mesma coisa. Volto a dizer, a mesma coisa. Porém, eu só troquei de nicho. Porém, eu faço a mesma coisa. Mas eu fui me especializando, fui criando robusto e fui migrando e migrando e migrando. Hoje a gente faz documentário, ou seja, a gente começou fazendo, enfiando câmera no bolo. Então, sim, começou com chantilly. Começamos uma com foto chantilly. dessa época, tipo assim. Cara, eu tenho assim a foto de eu era bem Não, a bem foto ruim, do assim, bolo. Eu quero mas foto do bolo bolo. Não quero a foto sua, tipo. Caramba, não tem. Eu queria tanto ilustrar esse podcast. Seria bom. Nossa, seria muito incrível. Romão com 14 anos e com uma Tech Pix. No bolo. No bolo. Ia ser muito bom. Poderia colocar tipo um Romão versus o bolo assim. Tipo a luta. Mas olha o que você falou é muito importante assim, você escolheu e você foi criando uma robustez, ou seja, conhecimento, que é importantíssimo, né? Por exemplo, a gente fala sobre paleta de cor, sendo que na época eu não imaginava nem que era aquilo. Sobre tipografia, o que é aquilo? Sobre, sabe, profundidade, desfoque, lente, enfim, ISO, etc e tal. Caraca, tu não tinha noção, sabe? Equipamentos, enfim, tanto cinematográfico como os pontuais.
Então, eu não tinha noção naquela época, né? E ainda mais um guri, né? Que estava ali auxiliando como caboman. Mas a grande importância, assim, depois de você definir, você dar importância também ao conhecimento, né? Porque não adianta você também, vou fazer isso e ponto. Ainda mais hoje com a tendência, né, com a tecnologia, a gente dando a disponibilidade do conhecimento, ele é bem avastado. Assim, você recebe muita informação, mas você não consegue filtrar. Esse é um grande problema hoje, né? Então, por exemplo, seguir as pessoas certas, eu acredito que é uma das melhores soluções. Ou seja, você está precisando daquilo, cara, segue aquilo assim, foca naquilo, segue e vai construindo, sabe? Vai entendendo, vai se ficando mais robusto. E aí, chegou a oportunidade, tu tá robusto, muda, pum. Queria outra oportunidade, tu tá robusto, muda, pum. E você vai crescendo e subindo degrau a degrau a degrau. Pelo menos foi comigo assim, né? Claro que não dá para voltar lá, 13, 14 anos de idade, mas, poxa, se pudesse voltar, eu voltaria para o mesmo lugar. Eu acho que uma coisa aí que você falou, aproveitando em falar em seguir, se quiser seguir Braulio Simberg, segue lá. Não, brincadeira. Ué, você pode falar para as pessoas. Tem conteúdo. E eu não posso Tem falar conteúdo, Mas faz sentido. Então faz todo sentido. Se quiser seguir pessoas, segue lá Braulio Simberg. Tá, deixa eu falar um negócio. Romão, é o seguinte. Eu sempre costumo falar para as pessoas que faça o que você pode com o que você tem. Legal. Então, por exemplo, que legal. O da teoria prática, que é um dos meus cursos, eu gravei na minha casa, sozinha, com o meu celular, com o que eu tinha, eu editei, eu fiz tudo, porque eu queria provar para os meus alunos que eles poderiam fazer também. Por exemplo, eu poderia ter contratado você para fazer uma coisa super profissional, mas não seria coerente eu fazer isso e falar, você pode fazer com as coisas de casa. Então, eu fiz questão de fazer com as coisas de casa. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Para essas pessoas, que dicas você dá? Super tranquilo. O casamento em si, ele me proporcionou a ser muito flexível e aprender com as coisas que a gente tem. Ou seja, vou dar um exemplo muito certo. Você vai, a noiva sonha com um dia muito ensolarado na praia, assim, sabe? Ai, não tem sol. Putz. Só nuvem. Chove, aquela coisa. Aquela cor feia. Meu irmão, tu tem que se adaptar ali, meu irmão. Tu não tem o que fazer. Assim, não vai ter outro dia. Tu entendeu? O casamento daquela mulher aquele dia, todos os convidados, sei lá, a mãe veio da Bahia, lá da onde minha mãe mora, veio do não sei da onde. Cara, para aquele dia e não vai ter outro. Acabou. E chove. Ou vou dar um exemplo, tá aquele sol, às vezes, né, aquele solzão e fica aquele sol no rosto da noiva, então você tem que se adaptar. Então, o casamento foi uma grande escola para mim, assim, né, de diversas situações, tanto de iluminação, quanto sonora, quanto tipos de cores de câmera ali, aquela oscilação, enfim. Mas a melhor dica para a pessoa é assim, cara, eu fiz uma pesquisa que de 10 pessoas que você pergunta assim, cara, você já entrou na sua configuração da sua câmera alguma vez? A gente tá falando de celular, tá? De celular, volto a dizer, vou falar de novo. 10 pessoas que eu vou perguntar, tipo, você já entrou na configuração da sua câmera? Do seu celular. Do seu celular. Cara, uma pessoa entrou, no máximo 2, de 10. Ou seja, a metade das pessoas nunca sequer acessaram, né, as configurações do seu celular, das configurações da câmera. E ali tá uma grande sacada. Tipo, hoje em dia, a grande maioria dos celulares, eu digo pelo menos hoje em dia, né, grava em 4K. E pelo menos a gente chama de 60 FPS, ou seja, são 60 fotos dentro de um segundo. São 60 fotinhas dentro de um segundo. O que quer dizer com isso? Fica mais natural, né? A pessoa, se ela se mexer, vai ficar muito mais natural. E aí a qualidade, se você quiser colocar uma câmera lenta, ou seja, né, se você quiser colocar um momento engraçado, quiser colocar uma câmera lenta, você não vai comprometer o resultado final. Então, a grande maioria das pessoas tem essas opções e elas não usam. Tem um detalhe outro importante, que tem um microfone chamado Boya, né? Uma marca, Boya. A gente vai deixar até o link aqui embaixo para vocês verem. Show. O M1, não é? Isso. Eu comprei para um amigo meu agora, que se chama Rafael Alves. Um grande beijo. E, cara, eu paguei acho que R$90. Uhum. E aí, a dica que eu falei para ele assim, Rafa, é o seguinte, tem teu quarto? Tem. Cara, mas não tem nada lá onde eu vou gravar, não tem problema. Pega o teu edredom,
Simples assim. Pega o teu edredom, joga o teu edredom, espalha tudo que for fofo, ou seja, edredom, cobertor, almofada, Caminha de cachorro. caminha de cachorro, O próprio cachorro. o cachorro. Tadinho dos meus menininhos. Enfim, espalha o máximo que você puder, principalmente nas extremidades, né? Ali no cantinho da tua casa, para justamente o som não ficar reverbando, ou seja, batendo no teto, na parede, para não dar o eco, o famoso eco. Então é pra colocar no chão. No chão. Tá. Coloca no chão, espalha o máximo Tipo que nas puder. bordas. Isso. Tá. Mas pra pôr o edredom de... Não, porque dá pra. Você pode fazer. Tem uma pessoa que eu conheço que fez com casca de negócio de ovo lá. Também. É. Mas aí haja ovo, né? Com braulio eu faria tranquilamente. Tranquilo. Mas bom, como você me perguntou, pra algo muito fácil, Aham. espalhe o máximo que você puder na casa, no lugar onde você vai fazer a gravação, no chão, e aí utilize uma luz de janela. Cara, você não vai ter gasto nem de luz, por sinal. Então, a luz da janela que você vai usar, claro, né? Procure ver aí um melhor horário, né? Que a luz te ajude ali, né, na sua gravação. Não vai abrir à noite, mas, enfim, use durante o dia ali para o melhor horário na tua casa. E só pra Você deixar não vai claro, ter gente, eco. é você ficar de frente pra janela, tá? Isso, fique posicionado de frente para a Isso. janela para que a luz te ilumine. E, cara, com um microfone muito simples, plugado no P2. O que é P2? Aquele cabinho, normalmente, de fone de ouvido, que você coloca ali no seu celular, resolveu o teu problema. Limpa a lente. Limpa a lente. Então- São experiências da vida, né, Ju? Tipo assim, ó, limpa a lente, tenha certeza que seu celular tem a bateria. Se ele não tiver, você, por favor, coloque na tomada. Esvazia, vê se tem espaço. E E detalhe- principalmente, verifica se você apertou pra gravar. É, exato. Isso, era isso que eu ia falar. E detalhe mais importante, às vezes você deixa o celular para gravar o visor do seu celular contra você, ou seja, né, você está vendo as costas do celular e você não vê se você apertou o REC ou não. Né? Cara, não custa nada, aperta o REC, confere. Aí depois... Aí tudo ok. eu tenho mais duas, E tem então. um enquadramento. Tá, enquadramento a gente vai falar daqui a pouco, mas eu tenho Legal. mais duas sobre essa. Primeiro, faz 30 segundos de vídeo só pra conferir se tá tudo certo, se tá saindo som. Yes. E segundo, se por um acaso você colocar o visor pra você, não fique se olhando. É pra você olhar pra lente. Então, gente, vamos ilustrar, tudo bem? Peraí que eu só preciso limpar aqui. Desculpa aí. Ale, vai ali, vê se tá aparecendo. Vamos ilustrar. Tá aparecendo? Hã? A câmera não, é só... Em vez de você olhar pra cá, você tem que olhar pra onde está a lente, entendeu? Porque se você não faz isso, meu bem, no vídeo vai parecer que você tá fazendo assim, ó. Aí você vai passar o vídeo inteiro falando assim. Não faça isso. Eu até brincava às vezes. Eu sei que você se ama, que você se acha a pessoa mais linda do mundo, mas não é pra ficar se olhando. Então essas são as minhas duas dicas. Agora vamos falar de enquadramento. Cara, tem uma opção também nas configurações da câmera chamado grelha. Né? O que é grelha? É um jogo da velha, beleza? É um joguinho da velha. Pra quem não sabe, o jogo da... Não é possível, né? Não, o jogo da velha. Joguinho da Hashtag. velha A geração o hashtag, legal, boa, obrigado. Então, o hashtag, né, justamente para te ajudar a você centralizar, ou seja, deixar algum cenário, te ajudar mesmo no enquadramento, né? Isso se chama, na fotografia, a regra dos terços. Então, para quem não sabe também, a regra dos terços, Marlboro, Coca-Cola, grandes empresas, elas utilizam a regra dos terços para fazer sua propaganda indireta. Ou seja, o encontro desses pontos, que são 4, né? Esses pontos normalmente são os 4 primeiros pontos onde o seu olho primeiramente enxerga. Ou seja, quando você virou para cá, dentro daquele enquadramento, os 4 primeiros pontos foram aqueles. Então, no cinema é utilizado muito isso. Por exemplo, às vezes você vê uma Coca-Cola ali de canto e tal, você fala lá, Coca-Cola fazendo propaganda, mas é proposital. Tá naquele ponto especificamente, estrategicamente, por conta disso. Porque você sempre vai estar vendo, mesmo sendo indireto. Então, cara, é muito simples. Essa grelha, regra dos terços, hashtag, ela te ajuda demais, assim. E é algo muito simples, gente, sabe? É só você ir lá e habilitar. No iPhone chama grade. Grade. Então, olha isso, cara. Te possibilita muito, muito de você não fugir do enquadro, ficar todo torto, né? Às vezes tá cortando a cabeça, né, Ju? Então... E essa questão de margem de segurança? Também. É assim,
A margem de segurança a gente tem para diversos tipos, quando era para televisão, era muito utilizada a margem de segurança. Então, por exemplo, a margem de segurança entrou muito quando era muito TV de cubo. Então, as TVs de cubo ela tinha alguns formatos diferentes, às vezes era um pouquinho maior e tal. Então, ela tinha aquela famosa margem de segurança. Por que margem de segurança? Justamente na edição, se você tiver que dar um zoomzinho, aumentar, diminuir, você tem aquela margem de segurança para que você possa, por exemplo, está um pouquinho torto, você consegue endireitar dentro da margem de segurança e ajustar aquilo para te proporcionar um melhor enquadramento. Então, a margem de segurança, na época que foi fundada, ela foi justamente para você poder, a televisão, se tivesse aquele corte, não cortar principalmente o GC. O que é GC? São os caracteres de informação ali que colocam o nome da pessoa, né? Parece lá, né? Ju, Fracaroli. Bota aqui um GC bem bonito meu agora, Cássio. E o arroba também, Ju, né? Bota meu arroba. Então, normalmente por conta da TV, né, principalmente jornal, para as informações não serem cortadas. As palavras, enfim, a pessoa também não entender errado. Então, essa área de segurança, ela na edição, né, justamente a gente sempre deixa habilitado, principalmente por conta dos caracteres. Para quando a gente colocar ali as pessoas, indiferente qual TV, qual lugar ela onde esteja visualizando, ela é certeza que ela vai ver. Porque se fugir de qualquer padrão ali, vai estar dentro da área de segurança e vai estar vendo 100% todas as informações. Mas isso você vê, inclusive, nos celulares. Por exemplo, um exemplo básico, Stories. Tipo, o que eu vejo no meu telefone, o meu é o Max, né? E o do Braulio é o Pro normal. Tipo, às vezes eu vejo coisas a mais no meu telefone, nos meus stories e stories de outras pessoas que o Braulio não vê. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, para fazer stories. Ju, você vai ver uma diferença absurda. Sabe essas telas que são curvas? Uhum. Né, que é o famoso borda infinita, né? Esses celulares é absurdo, assim. Ou seja, eles, além de te dar um panorama maior, né, você começa a ver a área de segurança. E aí, às vezes, se o cara não se atentar, enfim, se preocupar com essa área de segurança, você imagina você colocar um caractere na curva. Então, o cara vai lendo, ele continua, começa lendo aqui, vai virando e termina aqui, né? Dá toxicólogo no final. Então, tem que tomar cuidado. Mas essa área de segurança é justamente por essa situação. Tipo, o próprio Instagram, quando você vai arrastando pro lado devagarzinho, a hora que você chega na margem de segurança, ele mostra uma linha do tipo, não passa daqui. Sim. Então, tipo, isso é muito importante pra tudo. São umas diquinhas assim que, cara, às vezes passa desapercebido, né? Faz uma diferença. Pô, a questão do... A gente tá falando de margem de segurança, mas a questão do enquadramento ali, ele é um pouco diferenciado. Tem essa diferença, tipo, de olhar pra cima, olhar pra baixo, olhar central. Existe uma regra disso aí, porque... Tipo, câmera na linha do olho. Eu já vi muita gente falando disso. E qual a sua visão? Cara, nos enquadramentos, né, é bem tranquilo, porque assim, ó, não sei se você já percebeu, mas quando você pega simplesmente o celular, tu vira para cima, tu fica cabeçudo. Simples assim. Quando você vira para baixo, você fica com as pernas grandes, né, e com a cabeça pequena. O ideal para não quebrar essa proporção, ou seja, né, você ficar certo na fotografia do jeitinho que tu é e do jeitinho que mamãe fez, cara, é o meio da pessoa quando você vai fotografar. E normalmente quando nas fotografias a gente vai lá e você vê muito fotógrafo fazendo assim, né? Você fala, cara, esse cara tem tique, né? Não, ele foca no olho, porque quando as pessoas olham a fotografia, ela olha no rosto, então ela foca no olho e faz o enquadramento. Então, metade da pessoa. Quando a gente vai aproximar a pessoa, ou seja, meio corpo, né? A gente chama... tem um americano, que é o cortado, tem um meio corpo, enfim. Quando vai aproximando as pessoas, não precisa ser ali o cara crachá, né? O 3x4, né? Ou o retrato, que profissionalmente se chama enquadramento, ou o retrato, que é bem próximo do rosto. Claro que ele tem que estar na altura do olho. Então, quanto mais próximo você vai levantando o equipamento para ficar proporcional à tua cabeça. Então, querendo ou não, a cabeça é o que manda, né? Então, esse é o nosso parâmetro, né? Que doideira. Eu pensei que quando ele levantava a câmera e voltava era tipo por causa de iluminação, alguma coisa. Muito doido. Mas você joga no olho para depois... Foca no olho, aí foi quando normalmente a gente coloca o sensor de som, né? Vai trim, focou e aí a gente enquadra. Porque a gente sempre foca no olho, né? Porque se você foca com a câmera reta, ela vai ficar na tua barriga. Ou seja, às vezes o cara tem a cabeça um pouco para lá, às vezes o cara meio, né, corcundo, cabeça um pouco para frente, principalmente se for corcunda, um pouco para frente, e você tiver com aquela opção de desfoque muito grande, o rosto vai estar quase 100% desfocado.
Então, primeiro foca no rosto, é onde a pessoa vai olhar, é onde a mulherada dá o zoom, né? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Pá, põe uns 2 dedinhos assim. Né, Ju? Tem vezes que nem precisa, você sabe que não tá focado tá de na longe. Cara. Tá Inclusive, na cara. gente, eu quero fazer uma... Qual é a palavra? Um concurso aqui. Um desafio. Conta pra mim um episódio que eu fiquei 100% desfocada o episódio inteiro. Se você assistiu, comenta aqui embaixo. Por favor. Muito Bom, e então, exatamente pra gente ter a certeza do foco cravado ali e a gente permanecer no mesmo enquadramento. Essa é a dica tanto de fotografia quanto vídeo, né? Sim. Foram 2 dicas dentro de uma aí. Total. Mas falamos de áudio, falamos um pouquinho de enquadramento e tem um enquadramento para quem vai gravar, às vezes, conteúdo. Que essa dica ela é bem assim... Nossa, é verdade. É bem simples e, ao mesmo tempo, muito importante. Normalmente, na edição, quando você vai gravar um conteúdo, dependendo do teu cenário, se ele é bem chamativo, ou seja... não é clean, né? A linguagem assim. Minimalista. Minimalista. Vai mudando Tipo, só uma garrafa de água no seu cenário. Então, assim, se ela é bem... A gente, querendo ou não, a gente chama de poluído, né? Tá muita informação. E quando você coloca, por exemplo, lettering, aquelas letrinhas destacando... Cara, ficar brigando ali o tempo todo. Então, o enquadramento em si, se você tiver muito fechadinho e você colocar o lettering perto do teu olho ali, tome cuidado, porque às vezes, né, é importante você manter uma área de respiro, né, uma área de segurança ali, para caso você queira utilizar, né, colocar essas palavras-chave ou, enfim, colocar alguma informação a mais dentro do teu conteúdo, cara, você tem uma área ali para trabalhar. Então, às vezes, a pessoa até colocar tanto o cara crachá ali da pessoa, né, bem focadinho no modo retrato ali, bem pertinho, e ela não pensa no pós, ou seja, aí volta aquele velho problema que sempre temos aí, tipo, caraca, às vezes na gravação é importante você também pensar na produção. Então, como é que eu quero o resultado final? Acho que essa é a pergunta-chave do negócio. Como é que eu quero que esteja o meu produto? Né? Como que vai ficar? Né? Vou querer caracteres ou não? Vou querer colocar informação ou não? Vou querer colocar uma logo no canto direito, superior? Não. Vou colocar... Enfim, o que você vai querer? E essas informações, elas não podem estar brigando, sabe? Que essa é uma das... Eu acho que uma das dicas aí das pessoas que quando eu fazer YouTube, até mesmo podcast, né? Por exemplo, do podcast você pode estar refletindo aí para a produção de Reels. É verdade. Tem aquele espaço para você fazer a legenda, né? Olha que legal. Tem esse... Então, são informações assim que você... o enquadramento. Quando você enquadrou, que é o caso que a gente está discutindo sobre enquadramento, quando você enquadrou, pensa, calma. Pensa um pouquinho, para um pouquinho, pensa um pouquinho e depois aperta o requinho. Sabe que eu lembrei daquela propaganda? Para um pouquinho. 550 quilômetros. 550 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Quem lembra dessa propaganda? Nossa, propaganda, né? Ela fixava na cabeça de um jeito muito louco. Pra gente finalizar aqui, eu queria só que você desse uma instrução para quem quer começar nesse mundo. Seja profissional. Porque, assim, as dicas que a gente deu aqui servem tanto para profissional quanto para quem quer gravar os seus próprios vídeos no YouTube. São dicas valiosas aqui. Mas para quem quer entrar no profissional, você tem algum caminho assim que você fale assim, cara, se você quer entrar agora, comece tipo tirando foto, ou comece já fazendo vídeo, ou comece fazendo podcast. Existe algum norte assim que você dê para a pessoa? Ou ela vai escolher o que ela quer. O que ela quer mesmo. Mas é importante ela escolher uma coisa só, certo? Certíssimo. Quando você vai entrar nessa área, como você falou, automaticamente dentro da área, ou seja, da fotografia e vídeo, existe vários mercados. E aí, vou dar um exemplo bem claro aqui. Quando você vai fotografar campo, ou seja, esporte, é um tipo de equipamento. Quando você vai fazer vídeos para podcast, é outro tipo de equipamento. Então, a primeira dica que eu daria para essa pessoa... Definir o nicho. E única, defina o nicho no qual você vai atuar. Perfeito. Ponto. Porque através do nicho, ele vai ter as necessidades. Ou seja, por exemplo, no campo de futebol, eu preciso ter aquela lente... Gigantesca, que no mínimo é 300 milímetros. Que é justamente para quando você fotografar, pegar detalhes, expressões, né, enfim. E uma câmera rápida... que ela seja tão rápida no obturador, ou seja, ela congele a imagem, né, rápido dentro daquele momento que você está visualizando ou precisa, né, congelar a foto.
Então, isso é um tipo de equipamento. Cara, se você for nessa linha, comece a pesquisar, junte um bom dinheiro, porque vai precisar. Agora, se for para outro, talvez não. Então, dependendo do mercado ou nicho no qual você for atuar, é uma necessidade totalmente diferente. Agora, se você for assim, cara, não tenho, né, muita grana, eu preciso que realmente começar hoje, treinar o meu olhar, aquela história, comece com o teu celular. É curioso, assim, mas tem uma coisa que eu faço diariamente, que é algo assim que me ajuda muito, por sinal. Eu sempre fotografo, mesmo não estando com a câmera. Olha que curioso, vou repetir. Eu sempre fotografo, mesmo não estando com a câmera. Eu vejo assim e falo, caraca, que imagem legal, daria uma puta foto. Pô, que curioso ali, caramba, que contraluz, que... E aí, automaticamente, na minha cabeça, ela não para de fotografar o tempo todo, sabe? Eu imaginei o Romão já no meio da rua. Se você ver alguém... Como que é o barulho, amor? Você pode repetir? Entendi. Tá. Entendeu? Só queria saber. Mas essa dica que eu daria para as pessoas. Muito bom. Romão, sei que você não lembra de nada e tal, enfim, mas, tipo, indica um livro pra galera. E outra, se ele não lembrar, temos um problema, porque... Ele diz que ele tá lendo. Não, e ele grava todos os episódios. Ele deveria se preparar para esse momento. Exatamente, momento, ele né? sabe que existe esse momento. Gente, esse é um detalhe bem engraçado, porque eu falei, cara, eu vou, assim, do jeitinho que Deus me fez, vou lá e vou falar o que vier na cabeça, porque acho que essa Ele tá tentando essência justificar que ele não tem o livro, é isso? Eu tenho. Eu sei o livro que ele vai indicar. Eu também sei, é óbvio. Qual? Você sabe, né? Então, Pense em riqueza. Não, você vai ler o que você vai indicar o que você tá lendo. Não, eu vou indicar o Pense em Riqueza, mas por um objetivo, por ele incentivar as pessoas a começarem. Muito bom. Esse livro é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo, assim. Para as pessoas, assim, que querem uma clareza, que dão desculpas e querem começar, cara, leia esse livro. Digo, acho que, se não me falha a memória, no segundo capítulo, assim, que acho que é do desejo. Nossa, aí eu já tô forçando. Você tá apelando, Tô apertando, mas Só leia o livro inteiro. enfim, leia o livro e tá tudo certo. E depois você volta aqui e comenta qual é o melhor capítulo, melhor. porque na minha lista tinha dois. Ou esse, ou do Camilo. O do Camilo, Era eu pensei esse do Camilo O também. Camilo foi o último, porque tá recente, né? E aí eu falo, caramba, legal. Inclusive, a gente tem um episódio com o Camilo, tá em algum lugar aqui embaixo. Boa. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. Que e como pena. você sabe, aqui a gente sempre pede pro convidado agora olhar para a câmera, que eu nem preciso apontar qual é, né? Porque, obviamente. E você quiser deixar uma mensagem, uma voadora, xingar alguém, enfim, fica à vontade. A Seja câmera é toda feliz. sua. Bom, a única mensagem que eu poderia deixar, e é muito tranquila, é dedique 100% àquilo que você se prontificar a fazer. Ponto. É apenas isso. E agora, como eu já sei também, como já conheço aqui, vou deixar o meu @. Não, é isso? calma. Ah, não? Poxa, eu tô sendo precoce. Peraí. Ajuda. A gente tem todo o ritual e ele não sabe até Gente, hoje. não Que aprendeu, já tá no... Romão, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Assim, você ter aberto o seu horário da agenda para estar aqui conosco. Ele tá sempre, Eu sei que é né? muito Um difícil, sua absurdo. vida é corrida. Mas enfim, obrigada de verdade. Imagina. Agora sim, onde as pessoas te acham? No @Romão Filmes. Lá tem conteúdo também. E tem o meu particular também, que é o Daniel Romão. E vocês podem me achar lá, tem o Daniel, tá? E vocês podem me achar lá e vocês vão ver minha princesinha que a gente comentou aqui, vai ver um pouquinho. Lá também tem conteúdo, mas é bem menos do que a Romão Filmes. Muito bom. Gente, vocês me encontram no @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente, e no final. E vocês podem me encontrar no @Braulio Simberg. Não tá muito bom, não, tá? Que absurdo. Não. Tá, mano. Tem, tipo, 2 stories por dia e 2 são de uma foto, tipo, li e outro, fui na academia. É isso. É que o resto do dia eu tô trabalhando. Aí eu não lembro de fazer. Produtor de conteúdo, viu? Mas tá pra sair, tá no forno, a produção tá em massa ali que logo Vocês vai podem chegar. fazer um mutirão lá, tipo, falando, amigo, vamos, né? Demorando. Não, vai acontecer. Ou Fiquem até tranquilos. empurrar, né? Continua na academia, né? Pode ser também. Pelo menos dá um incentivo, né, gente? E esse podcast também tem um Instagram, versão digital podcast.
Ele não sabe o arroba do podcast, mas tá tudo bem. @versão digital podcast. E, segue gente, lá. eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vão ter vários botões. Aperta todos eles para nós, menos assim, só o assim, tá? Comentar, curtir, compartilhar, se inscrever, seguir. Manda para os seus amigos, ajuda a gente a chegar mais longe, mostrar para mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui, até o nosso próximo episódio. Tchau.